Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos aqui a esta que é a vossa 12ª lição, aqui na oficina da Universidade, naquele que é o programa do diplomata ou do estudante jurista de topo. Hoje continuamos a trabalhar questões de natureza pessoal, de desenvolvimento da autoestima, da autossuficiência, que depois permitam, de alguma forma, aumentar a vossa autenticidade e a vossa capacidade de autossuficiência e independência, que estão associadas naturalmente àquilo que é a vossa própria confiança, a vossa autoconfiança. Portanto, saber que esta positividade tem a ver com uma vibração que se tem que cultivar, com um conjunto de virtudes que se trabalham diariamente e que se melhoram, e que através deste mecanismo vocês poderão estar mais aptos a viver num mundo complexo, um mundo onde nós temos realidades, maneiras e princípios diferentes de ser e estar, e onde estarão mais adaptados a ouvir o outro, a estar com o outro, a saber desenvolver a empatia, a humildade, e com isto desenvolverem a tal capacidade de discernimento e justiça que é essencial para serem bons diplomatas e para conseguirem interagir em sociedade e num contexto, digamos, de serviço ao próximo, que é aquilo que se espera, obviamente, de quem está aqui nas oficinas superiores, nas oficinas coletivas, do eu com os outros, não é? Portanto, que implica aqui um desprendimento do individualismo, do egoísmo e uma abertura cada vez maior àquilo que são valores sociais de solidariedade e de, acima de tudo, igualdade e fraternidade humana, que depois, obviamente, abrem o espaço a uma verdadeira liberdade, a uma liberdade que parte do respeito, que parte do conhecimento, que parte do desenvolvimento de capacidades intrínsecas, capacidades essas que resultam essencialmente de um trabalho sobre a própria individualidade, construída sobre princípios e premissas de sociologia, de psicologia e, acima de tudo, de capacidade de escuta ativa e de interação social que permitam verdadeiramente fundamentar a vossa visão de vida e de mundo independente e própria, porque só a partir do vosso ser interior é que vocês verdadeiramente poderão chegar ao outro e abrir caminho para que o outro compreenda também aquilo que é a vossa própria natureza e essência. Para isso devem afastar, obviamente, tudo aquilo que é o ego e, digamos, a apreciação social, que aqui não interessa, a validação social não interessa, interessa sim perseguir os vossos objetivos de serviço ao próximo e de descoberta interna e de serviço a algo maior, àquilo que é a vossa missão. Portanto, é sobretudo sobre estas premissas que vou então dar esta lição, 12ª lição aqui do diplomata de topo. Então, a ideia central é evitar ser dependente emocional dos outros, ou estar numa relação de dependência emocional, ou seja, não ter a sua própria estrutura e a sua própria capacidade individual e estar constantemente apegado e à espera de uma validação externa. Este aspecto, no fundo, é quase uma droga, uma dependência, um vício, e isto é algo que deve combater, porque isto limita-o completamente e impede-o de descobrir a sua própria liberdade e virtualidade e de elevar a sua vibração. A busca por aprovação externa limita sempre a sua liberdade e a sua felicidade, num sentido de contentamento. Já vimos aqui que a felicidade não pode ser uma felicidade fugaz, tem que ser uma felicidade de contentamento, e a liberdade é o verdadeiro reconhecimento da sua missão pessoal e daquilo que você quer exercer e transformar no mundo. Portanto, tudo isso depende de ser, digamos, livre, e livre implica não ser dependente emocionalmente dos outros, implica evitar buscar aprovação externa limitadora de liberdade e felicidade e construir uma positividade que vem da autonomia e da autenticidade. Ou seja, ser capaz aqui de construir uma verdadeira positividade. Aquela que se centra essencialmente na sua capacidade de desenvolver valores que vêm de dentro, que vêm daquilo que é a sua própria natureza e não influenciado por razões estruturais ou digamos, externas em que você não tem verdadeiro domínio. Fundamentação teórica, mais uma vez, temos aqui a teoria da autodeterminação de Deci e Ryan, o poder e controle, as teorias de poder e controle, que têm a ver com Foucault, Michel Foucault, que é aqui fundamental também
em termos de filosofia e de pensamento. Liberdade positiva, de Isaiah Berlin, também é uma outra teoria muito importante e que deve ser aqui tomada em conta porque é importante, sobretudo do ponto de vista da percepção de alguns conceitos modernos de liberdade. Também teorias sobre o capital social e a que é que ele corresponde, nas palavras de Pierre Bourdieu e da sua obra. Autoconsciência e autocontrole. Esta autoconsciência e autocontrole vem muito na ótica do foco e da focalização e da capacidade de controle que temos que ter quando estamos a trabalhar em prol de um objetivo. Daniel Goleman fala muito isto. Aliás, ele tem aqui um conjunto de obras que são todas elas não só sobre o trabalho, mas também sobre a própria concepção daquilo que é o foco e a forma como ele deve ser trabalhado e a consciência emocional e a forma como a podemos trabalhar e pôr ao serviço dos nossos interesses. Portanto, esta inteligência emocional, isso eu queria dizer inteligência emocional. A inteligência emocional é aqui um aspecto absolutamente determinante para conseguir atingir objetivos. É tão ou mais importante que a vulgar disciplina. Aliás, a própria inteligência emocional é uma forma de trabalhar sobre a disciplina e a forma inteligente de a controlar. O exercício 1 é uma reflexão sobre dependências, vícios e dependências. É a raiz, muitas vezes, da dificuldade e daquilo que nos prende. É evidente que os vícios e dependências também é algo que vamos trabalhar muito a nível do Parlamento e não só aqui a nível da Universidade. Aliás, das oficinas superiores, os vícios e dependências são talvez, digamos, as limitações ou as estruturas limitantes que mais nos prendem, mais nos impedem de atingir objetivos de monta. E é importante aqui fazer alguma reflexão em que áreas é que eu dependo das expectativas alheias, ou seja, em que áreas da minha vida é que eu não sou autónomo e não me sinto bem comigo mesmo e tenho necessidade de esperar a validação, o apoio e, digamos, a elevação por parte de outros, e também perceber nessas áreas onde depende das expectativas alheias como é que isso implica sobre a minha autonomia e até que ponto é que eu fico limitado em termos de autonomia nessas áreas específicas em que eu dependo das expectativas alheias. É importante, sobre estas duas perguntas, anotar as percepções e padrões de comportamentos para depois desenvolver respostas fundamentadas e fazer uma reflexão sobre dependência mais aprofundada. O exercício 2 já tem a ver com a prática, já tem a ver com algo mais prático, com exercício prático, ou seja, aqui durante a temporização de uma semana, ou seja, vocês vão aqui calendarizar uma semana para fazer este exercício, vocês vão fazer o seguinte, vão estabelecer limites claros às pessoas com quem estão e não buscar a aprovação externa. E fazendo ou tomando estas duas atitudes relativamente ao meio ou local onde vocês estão, pode ser o vosso local de trabalho, pode ser a vossa família, pode ser um grupo de amigos, pode ser um hobby, vocês vão fazer isto, estabelecer limites claros, não buscar aprovação externa e depois vão fazer uma reflexão acerca desse período dessa semana, durante o tempo em que tiveram a estabelecer esses limites claros e a não buscar aprovação externa, como é que se sentiram, ou seja, basicamente, como é que vocês se sentiram convosco próprios? Esta é uma pergunta de espelho interno, para vocês fazerem a vocês próprios esta pergunta, e depois também outra pergunta interna, se houve mudanças na vossa autoestima. Se sentiram que durante este período em que estabeleceram limites claros e não buscaram aprovação externa, e cortaram ali um bocadinho a dopamina, a serotonina e uma série de outras coisas, como é que se sentiram, se isso teve implicações na vossa autoestima e até que ponto é que a vossa dopamina e serotonina dependem efetivamente deste tipo de situações. Okay? Depois, exercício 3, o da autossuficiência e controle. Este já é um exercício um pouco diferente, tem mais a ver com a vossa capacidade de endurance, aqui no fundo a resiliência é um aspecto absolutamente essencial e para se ter autossuficiência e autocontrole, acima de tudo temos que ser resilientes naquilo que estamos a fazer. Mais uma vez escolhe uma área em que é dependente, lá está, aqui convém para cada exercício escolher áreas diferentes, até para não estar sempre a trabalhar a mesma área e poder também tirar conclusões e até fazer comparações. É importante escolher a área onde é dependente, trabalhar sobre soluções por si mesmo, fazer a reflexão durante uma semana e perceber quais é que são as conclusões que tira ao fim e ao cabo deste trabalho que faz durante uma semana, em que também faz aqui no fundo um trabalho interno de soluções em áreas onde é dependente. Exemplo, autoavaliação emocional e decisões profissionais. Isto é aqui um exemplo que eu estou a dar, digamos, de uma área ou de uma zona onde vocês, da vossa vida, da vossa área pessoal, onde vocês podem fazer este trabalho. Isto aparentemente não tem nada a ver com diplomacia, mas trabalha imenso
a vossa capacidade de saber dizer não e de saber pôr limites às situações. Exercício 4 já tem a ver com um outro contexto, tem a ver essencialmente aqui com objetivos pessoais independentes, ou seja, aqui já vamos estabelecer metas e objetivos que vocês queiram ou não queiram atingir, ou que vocês estejam a adiar, quando eu digo não queiram é que estejam de alguma forma a adiar, definir essas 3 metas baseadas naquilo que é o vosso quadro de valores interno, ou seja, porque é que vocês querem definir essas metas para vocês mesmos. Isto pode ter que ver com um curso, pode ter que ver com uma determinada posição no vosso emprego, pode ter que ver também com a vossa vida pessoal, pode ter que ver com algo de família, algo dos vossos relacionamentos, e depois focar no progresso pessoal e pensar nisso a partir de vocês mesmos, como é que vocês se sentem, independentemente de estarem ou não estarem a ter uma validação externa ou uma aprovação de terceiros relativamente àquilo que é o caminho que estão nesta área a empreender. Fazerem isto já não durante uma semana, mas durante um mês. E após um mês voltar a reavaliar se houve mais liberdade e mais confiança ao ter feito este tipo de gizar de objetivos de acordo com os vossos valores e sem ter, digamos assim, a muleta da dopamina e da validação externa. E mais uma vez aqui um teste importante para vocês. Conclusão, caminho para a autenticidade. Ser autêntico, independente e positivo é algo absolutamente essencial. Vocês definirem isto como meta para a vossa vida vai-vos fazer mudar completamente a forma como estão, como vivem, como interagem. Além disso, obriga-vos a criar rotinas. Aqui é importante que vocês criem uma rotina que a incorporem por 90 dias, os tais 15 mais 15 mais 15 dias vezes 2, os tais 90 dias, em que façam esse registro por escrito e depois, acima de tudo, aproveitem, sintam o que isto traz de bom para vocês, este caminho para a autenticidade, em termos de aumentar a vossa vibração. E, essencialmente, o que eu digo aqui, vivam a vossa vibração. Espero que tenham gostado desta lição, a 12ª, voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.